Etapa 2, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Então, continuando aqui essa jornada com o Livro do Céu, nessa segunda etapa, segunda parte, essa segunda etapa. Na verdade, são várias partes de acordo com os volumes e de acordo com os capítulos de cada volume. Então, retomando, porque há 15 dias atrás eu fiz o último vídeo da etapa 1 e precisei fazer uma viagem e ficou inviável de estar fazendo, lendo, gravando e editando e postando. Então, retornamos essa madrugada. E hoje retornando às meditações no grupo, às partilhas e também esse trabalho aqui dessa playlist da jornada. Então, continuando aqui com as meditações, com a leitura, com tudo aquilo que o Senhor for dispondo nesse momento, nessa etapa de agora, ou melhor, nessa parte de agora, desse dia, dessa segunda etapa com a jornada do Livro do Céu. No vídeo anterior do volume 12, havia parado no capítulo 15, então continuando a partir do 16. Data do dia 25 de julho de 1917. Jesus purifica a alma para admiti-la a viver em sua vontade. Continuando o meu estado habitual, lamentava-me com Jesus e ao mesmo tempo pedia-lhe que pusesse fim a tantos castigos. E Jesus disse-me: minha filha, lamentas-te? No entanto, é nada ainda. Virão os grandes castigos. A criatura se tornou insuportável. Sob os castigos se rebela mais. E nem sequer quer reconhecer que é minha mão que castiga. Não tenho outros meios que usar que exterminá-la. Assim poderei tirar tantas vidas que empestam. Aqui, na verdade, essa palavra deve ser empestam, de peste. Empestam a terra e me matam a crescente geração. Portanto, não espere o fim por agora, senão sim outros males piores. Não haverá parte da terra que não seja empapada de sangue. Eu, ouvindo isto, sentia-me dilacerar o coração, e Jesus, querendo consolar-me, disse-me: minha filha, vem em minha vontade para fazer o que faço eu. E em meu querer poderás correr para o bem de todas as criaturas, e de dentro do sangue onde nadam, poderás salvá-las com a potência de meu querer.
de modo que as trará lavadas por seu próprio sangue com o selo de minha vontade. E eu, minha vida, sou tão má como posso fazê-lo? E Jesus, você deve saber que o ato mais nobre, mais sublime, maior, mais heróico é fazer minha vontade e agir em meu querer. Por isso, a este ato, ao que nenhum outro poderá igualar, eu lhe dou alegria de todo o meu amor e generosidade. E enquanto a alma se decide a fazê-lo, eu, para dar-lhe a honra de tê-la em meu querer, no ato em que os dois quereres se encontram, para fundir-se um no outro e fazer-se um só. Se está manchada, a purifico, e se os espinhos da natureza humana a envolvem, as destroço. Se algum prego a traspassa, isto é, o pecado, eu pulverizo-o, porque nada pode entrar de mal em minha vontade. E mais, todos meus atributos a investem e lhe mudam a debilidade em fortaleza, a ignorância em sabedoria, a miséria em riqueza, e assim de todo o resto. Nos outros atos permanece sempre alguma coisa de si, mas nestes fica uma alma despojada toda de si mesma, e eu a encho toda de mim. Que trecho impactante aqui o Senhor falando que Jesus purifica a alma para admiti-la a viver em sua vontade. Essa purificação que ele vai falando que muitas vezes vem através dos castigos, e o quanto que o Senhor lamenta que mesmo castigando as pessoas, as criaturas, não reconhecem nem ao menos que é Ele que está castigando. Então olha só o que Jesus está falando aqui, olha que algo assim importante de ficar gravado na nossa alma. Ela, lamentando-se dos castigos, ele diz: no entanto, não é nada ainda. Então, por que você está lamentando? Não é nada ainda. Virão grandes castigos. A criatura se tornou insuportável. O ser humano tornou-se insuportável. Imagina Deus falando isso da sua própria criatura, que a sua criatura, aquela criatura que ele fez com tanto amor, que quando ele olhou para ela disse: é muito bom. Para as demais coisas criadas, Deus disse: é bom. Ele se comprazia, mas quando ele fez o homem, ele disse: é muito bom. Ele se maravilhou com a obra das suas mãos ao fazer uma criatura semelhante a ele. E essa criatura chegar ao ponto de tornar-se insuportável para Deus. Não dá nem para imaginar o que seria isso, mas é o que ele fala. Sob o peso dos castigos, ela se rebela, a criatura se rebela mais ainda. Então está sendo castigada e fica mais rebelde, fica mais intransigente, fica mais dura, endurece mais ainda e nem sequer reconhece que quem está castigando é Deus mesmo, porque tudo vem da mão de Deus. Não tenho outros meios que usar que exterminá-la. Então, pensamos que o Senhor chega ao ponto de cogitar essa possibilidade de exterminar a criatura humana. Aí ele continua: assim poderei tirar tantas vidas que empestam a terra e me matam a crescente geração. Portanto, não espere o fim por agora, senão sim outros males piores. Não haverá parte da terra que não seja empapada de sangue. Então aqui o Senhor está falando, está avisando que vão vir muitos castigos, que chegará ao ponto de deixar a terra empapada de sangue. Então não é algo que eu estou falando, não é algo que o Senhor revelou para Luísa Picarreta, porque ele sente ali essa obrigação de castigar o homem a tal ponto de o homem chegar, dele ter que se tocar, de que quem está fazendo é Deus, não é mais o outro, não é mais a natureza, embora a natureza é Deus quem permite tudo.
Então, todos os males, todos os castigos, todas as realidades adversas que chegam para o ser humano, é Deus quem permite, é Deus quem envia, de alguma forma ou de outra. Na maioria das vezes, essas realidades adversas vêm em forma de castigo, em forma de flagelo, para corrigir, para fazer com que o homem repense a sua vida, repense o rumo que está tomando, o caminho que está percorrendo, a vida que está vivendo, repense e retroceda, se converta, faça essa conversão, mude a rota, mude as atitudes, mude o pensamento, mude as ações. Então, como um pai zeloso, como um pai amoroso que ama tanto o seu filho, ele castiga para que esse filho se toque de todo o mal que tem feito e se volte para ele, se volte para o pai. Mas, mesmo assim, o homem ainda está irredutível, está rebelde e mesmo recebendo os flagelos, mesmo recebendo o castigo, ainda chega ao ponto de não reconhecer que vem de Deus essas realidades. Então, não é Deus não, porque Deus é muito bom, Deus é misericordioso, jamais iria permitir o mal assim, jamais iria permitir que algo assim acontecesse, jamais iria permitir que eu sofresse desse jeito. Então, olha para Deus como se ele fosse um Deus permissivo, como se fosse aquele pai permissivo que deixa o filho fazer do jeito que quer, aprontar tudo que deseja aprontar e depois colher os frutos. O que o pai amoroso faz? Um pai cuidadoso, ele vai corrigindo, e a correção muitas e muitas vezes ela vem dolorida. A correção não é agradável, a correção não é saborosa, a correção é amarga. Sempre que nós sofremos uma correção, ela dói, ela é um processo dolorido, é um processo muitas vezes de quebra, de ruptura, de destruição de alguma realidade. E com Deus ele trabalha também mais ou menos nessa linha de ir fazendo as correções. E o homem acha que Deus é totalmente permissível, é aquele pai permissível como vários pais da nossa geração que deixa os filhos à vontade logo na mais tenra idade, ainda quando é bebê, ainda já está sendo colocado um celular na mão, por exemplo, um exemplo aqui de permissividade. O filho está incomodando, então eu dou o celular para o filho para poder entretê-lo e eu poder fazer outras coisas. E aí o celular fica ali, e aí o filho, daqui a pouco, se você tenta tirar, o filho já não deixa, o filho já faz birra, o filho já vira aquela coisa, porque ele se acha no direito de usar na hora, do jeito que quiser, o tempo todo. Então, mais ou menos nesse sentido, é uma comparação muito besta, mas é o que me lembrei agora, que veio à mente dessa relação, da permissividade. Então, deixa à vontade, mas o ser humano, diferente de Deus, deixa à vontade o outro para não incomodar. Deus não tem isso com Deus, porque o ser humano, Deus sabe de tudo, sabe de todas as realidades, já viu tudo em relação a cada vida. E ele sabe o que é bom e o que não é bom. E ele vai fazendo as correções para ver se o homem enxerga o que é bom e escolha o caminho reto, escolha a parte boa, como fala no Eclesiástico. Coloco diante de ti o bem e o mal, o fogo, a água e o fogo, a vida e a morte. Escolhe, pois. Então, escolha a vida, escolha aquilo que vai te fazer bem, mas aquilo que vai te fazer bem espiritualmente, não apenas aquilo que é aparentemente bem. Porque muitas vezes as escolhas de bem que o ser humano faz é só a aparência de bem, mas por dentro é tudo mal, é maligno, é podre. É só a casca que é bonita, só a casca que é atrativa, mas por dentro está tudo podre. É assim que o pecado funciona, é assim que ele age. Ele vem com uma embalagem bonita, mas por dentro o conteúdo é tudo podridão. E o homem recebe essa proposta de escolher o bem, mas o bem em si, qual que é o bem? O bem maior é o próprio Deus, ele é o sumo bem. Então, quando o Deus fala escolhe a vida, ele está pedindo escolha a mim, eu sou a vida. Escolha a mim que sou a vida, escolha a mim que sou a verdade, escolha a mim que sou o caminho, o único caminho que vai te conduzir de volta para a pátria celeste.
mas o homem continua irredutível. E é interessante a gente saber que Deus, ele é misericórdia, sim, mas ele também é justiça. Deus é equilibrado, Deus é ordenado. Então, ele não deixaria o homem viver desenfreadamente se ele não tivesse um bem maior para colher do homem. Até mesmo nós pensando em relação à liberdade que todos nós recebemos, e Deus não volta atrás e não retira a nossa liberdade. Então, por isso é que ele respeita e muitas vezes não interfere nas nossas decisões, e sabe que mesmo sabendo que nós vamos quebrar a cara lá na frente, ele deixa a gente livre para escolher, porque ele não retira a liberdade, ele não retira o livre-arbítrio. Mas o ser humano mas ele dá opções de uso consciente da liberdade, de uso responsável da liberdade, porque a liberdade exercida, a liberdade vivida de forma verdadeira é aquela liberdade que ela vem juntamente com ela a responsabilidade. Então não existe uma liberdade de verdade se não existe uma responsabilidade no uso dessa liberdade. O que a gente vê muito, sobretudo nos nossos tempos, ao longo dos séculos, mas sobretudo nos nossos tempos, na geração presente, é esse uso indiscriminado da liberdade de fazer o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, sem se importar com a responsabilidade que essa liberdade traz, que essa liberdade comporta, e não assume. E ao não assumir a responsabilidade por as escolhas que faz, vai vivendo, fazendo só as danuras que nós vamos vendo por aí afora, mundo afora. E muita gente passa a mão na cabeça. Então a gente vive numa cultura de passar a mão na cabeça. Então tá errado, mas coitado, mas e a vida, né? Não teve oportunidades, o meio formou dessa forma, a família é assim assado. Então vem um monte de desculpas para que essas pessoas não assumam a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas próprias escolhas. Então é muito aquela realidade do passar pano, do passar a mão na cabeça, é o que a gente mais vê no tempo de hoje, sobretudo nas inversões de valores que estão tão presentes na nossa época, nas últimas décadas do nosso tempo. E fazendo isso, o homem vai desconsiderando Deus. Quem é Deus de verdade? A maioria nem sequer tem consideração, considera a existência de Deus. Então, como que Deus não vai castigar? Como que Deus não vai corrigir? Como que Deus não vai ali tocar na carne, fazer doer, para que o homem, pelo menos quando ele é tocado na carne, tocado ali, ele de repente possa se voltar? E Deus sabe a medida da correção, Deus sabe, porque ele, por ser ordenado, ele sabe como fazer, o que fazer e como fazer, para o melhor resultado final. Então, aquelas pessoas que já estão numa realidade de perdição, mesmo assim, Deus já sabendo que aquelas pessoas já estão perdidas, elas já escolheram o caminho do inferno, mesmo assim, como um pai amoroso, ele não deixa de enviar as circunstâncias, as situações para que essa criatura, para que essa pessoa, para que esse ser humano, ele se toque e se volte e peça perdão, se arrependa, se converta. Até o último momento o Senhor vai estar ali insistindo. Isso é com todos. E a gente vai percebendo essa ação de Deus, que ama. Castiga sim, mas porque ama, não castiga porque é mal. Deus não é mal, nele não existe o mal, ele é o sumo bem. Se nós compreendêssemos o sumo bem que é Deus, a gente nunca, jamais pensaria algo de ruim em relação a Deus, mas olharíamos realmente para a nossa maldade humana, que nós somos desordenados, somos totalmente destroçados, né, nas escolhas que vamos fazendo. Retomando aqui o que o Senhor diz, que é importante nós gravarmos, ficar cimentado no nosso coração. Ele diz para Luiz e diz para cada um de nós: você deve saber que o ato mais nobre, mais sublime, maior, mais heróico é fazer minha vontade e agir em meu querer.
Por isso, a este ato, ao que nenhum outro poderia igualar, eu lhe dou a alegria de todo o meu amor e generosidade. Deus se dando para nós. E enquanto a alma se decide a fazê-lo, ou seja, se decide a fazer o bem, se decide a agir na vontade de Deus, se decide a agir no querer de Deus, olha o que Deus vai fazendo. Ele vai dando a honra da alma ter o querer dele. Nós imagina nós termos a honra de ter o querer de Deus como nosso querer. Ter o querer de Deus como um querer nosso. E no ato que essas duas vontades, que esses dois quereres do ser humano e de Deus se encontram para fundir-se um no outro, ou seja, a vontade de Deus se fundindo na vontade do ser humano, a vontade do ser humano se fundindo na vontade de Deus e tornando uma só vontade. Essa vontade nossa, humana, que é manchada, ela se torna pura, ela é purificada pela vontade de Deus. E aonde existem os espinhos na natureza do ser humano, esses espinhos, essa carne dilacerada, essa desordem, ela é envolvida, a vontade de Deus envolve essa natureza e faz o que? O benefício, traz o bem para nós. Aqueles destroços que existem, ele vai fazendo o quê? Na verdade aqui ele fala assim, ele purifica aquele que está manchado, onde existe ali um espinho na carne, um espinho na natureza humana, ele destrói esses espinhos. Onde existe ali um prego transpassando a alma, que é o pecado é esse grande prego que trespassa a nossa alma, que trespassa o nosso coração, que trespassa a nossa vida, ele pulveriza e faz com que nada possa de mal entrar nessa vontade, que é a vontade dele na alma. E aí ele dá para nós todos os atributos dele, imagina, a fortaleza, tirando aquelas debilidades nossas, a sabedoria dele retirando essa ignorância nossa, a riqueza dele retirando essa miséria de nós. E assim de tudo, ele vai falando de tudo. Então, e nos atos que nós vamos fazendo ao estarmos investidos, ao estarmos revestidos, investidos, fundidos nessa vontade, ali não vai, há esse despojamento de nós mesmos e ele enche-nos dele mesmo. Imagina então que nós, ao despojarmos da nossa vontade humana, é isso que o Senhor quer, ao despojarmos, ao abrirmos mão da nossa vontade, ao abrirmos mão da nossa liberdade de escolha, ao abrirmos mão daquilo que melhor nos apetece, que melhor nos agrada, que é mais bonito para nós, que é menos, exige menos de nós. Nós abrimos mão disso e colocamos no lugar disso a vontade de Deus, o querer de Deus, e fundimos esse querer no nosso e o querer dele passa a assumir o nosso. Imagina que esses atributos vão se fazendo também nossos. Então, a fortaleza, a sabedoria, a riqueza, a alegria, o amor, a justiça, todos os atributos de Deus vão revestindo a nossa alma para que nós sejamos completamente enchidos dele, encharcados dele. Olha que ele fala, eu a encho toda de mim. Então ele enche a nossa alma dele mesmo, porque quando ele vem com a sua vontade, ele vem com todos os atributos. Ele não vem com a vontade apenas, ele vem com todos os atributos e enche a nossa alma, mas para que ele possa encher a nossa alma dos atributos dele, é preciso que a nossa alma esteja esvaziada da nossa vontade, do nosso querer, do nosso jeito, do jeito que a gente pensa, do jeito que melhor nos agrada. Então, nós abrimos mão disso. Então, enquanto o homem não abre mão da sua vontade,
das suas escolhas, fazer do jeito que quer, da forma que acha melhor, ele vai precisando fazendo a correção. E aí essa correção vem através dos castigos. E o homem precisa reconhecer que é Deus que faz isso, que não é outra pessoa, não é o demônio é apenas um instrumento. Se a gente compreender isso, é importante a gente compreender, o demônio é apenas um ministro da justiça de Deus, ele está sob a ordem de Deus, ele só age onde Deus permite. Deus não faz com que o demônio vá atormentar uma pessoa por maldade, mas por causa de permissão, porque ele sabe, normalmente existe ali uma legalidade onde a pessoa em algum momento da vida fez escolhas, abriu brechas, deu acesso à investida do mal, e Deus deixa porque o homem escolheu dessa forma, e Deus deixa então o demônio agir. Por quê? Porque o homem escolheu esse caminho, fez as escolhas. Em algum momento ele fez escolha, às vezes nem diretamente essa pessoa, mas às vezes alguém da família, né, um antepassado fez escolhas que afetou. Às vezes as pessoas vão vendo e não compreendem essa realidade que nós vivemos e acham que Deus é mau, que Deus permite as coisas ruins acontecerem porque Deus é mau. Não, na verdade Deus é maravilhoso, Deus é amor, puro, Deus é puro amor. E por ser puro amor, ele deixa o ser humano tocar nessas realidades, porque o homem quis, o homem precisa disso, de sentir muitas vezes na pele o resultado das suas escolhas, já que uma vez não assume a responsabilidade pelo que faz. É necessário que alguém que conheça, e esse alguém que tem a sabedoria, é a própria sabedoria, que é Deus, vá fazendo com que através dos castigos, dos flagelos, das realidades adversas, o homem vá se abrindo e compreendendo as escolhas que faz. Continuando aqui, o capítulo 17, de 6 de agosto de 1917. A divina vontade faz feliz a alma, mesmo no meio das maiores tempestades. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, e estando eu muito afligida pelas contínuas ameaças de piores castigos e por suas privações, me disse: minha filha, anima-te, não te abatas demasiado. Minha vontade torna a alma feliz mesmo no meio das maiores tempestades. Mas bem se eleva tão alto que as tempestades não a podem tocar, se bem as vê e as sente. O lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sereno e com sol radiante, porque a sua origem está no céu. A sua nobreza é divina, a sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma que vive no meu querer, a conservo no mais íntimo do coração e digo: ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. É um trecho pequenino, porém de uma profundidade enorme, para que a gente possa meditar. Olha só o que o Senhor fala. A divina vontade faz feliz a alma, mesmo no meio das maiores tempestades. Então, essa frase tem, olha a profundidade disso, que mesmo nas maiores tempestades, a alma que vive na divina vontade, que depende da divina vontade, que está entregue, que está fundida, que está abandonada na divina vontade, ela torna tão feliz essa alma que essas tempestades não podem atingir. Olha que ele fala, essa alma, ela está por cima das circunstâncias, está por cima das realidades adversas. É como... Então vamos imaginar aqui, tem trecho do Livro do Céu que o Senhor faz essa analogia, faz essa comparação. Então imagina ali que uma tempestade está caindo num local.
A alma, ela ao estar investida da vontade de Deus, da vontade divina, ela se eleva tanto que é como se ela ficasse por cima das nuvens, e aquela tempestade que está caindo ali na terra não a atinge, porque ela está por cima das nuvens. E o Senhor fala em trechos assim e aí assim, e o sol ele toca diretamente, o sol que faz essa comparação que o sol é Deus, que o sol é essa luz de Deus, comparando dessa forma. Então ali a alma que está por cima das nuvens, ela está diretamente recebendo os benefícios do sol, sem ter ali a nuvem tampando ali a nuvem, cobrindo a nuvem, fazendo sombra e retirando os raios do sol de vir diretamente nela. Então quem está debaixo de uma tempestade, ela não está recebendo os raios do sol, ela está apenas ali recebendo os efeitos dessa tempestade. Então olha que importante a gente compreender isso, que estar em Deus, estar fundido com Deus, faz-nos como até mesmo como se a gente ficasse impermeável aos problemas, impermeável às adversidades, impermeável a essas tempestades, a essas tribulações que tantas vezes tocam a nossa vida. E não é pensar que eu vivo na divina vontade, a divina vontade é a vida da minha vida, o divino querer, o querer de Deus é a minha vontade humana já não existe mais. Então eu não vou tocar sofrimentos, porque é a vontade de Deus que reina em mim, que reina na minha vida. Então eu não vou tocar sofrimentos, eu não vou tocar tribulações, não vou passar por essas realidades de sofrimentos. Mas isso é enganoso, porque é só nós relembrarmos que Jesus, quando esteve sobre a terra, ele viveu o sofrimento praticamente todo o tempo dele aqui. Mesmo que externamente ele não estivesse passando por momentos de sofrimentos, mas internamente, na sua vida interior, ele estava o tempo todo oferecendo cada segundo da sua vida sobre a terra, reparando os atos das pessoas, os atos humanos. Ele estava sofrendo no lugar do ser humano. Chegou ao ponto desse sofrimento ser tão extremo dele entregar a própria vida no lugar do ser humano. Então, só da gente lembrar disso, que tudo que ele viveu, a maior parte do seu tempo foi de sofrimento, embora muitos não externos, mas internamente o tempo todo. A gente conhece muito disso lendo a obra Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, da monja Maria Cecília Baige, onde ele vai relatando momento a momento da sua vida o que ele vivia no seu interior. Então era sofrimento o tempo todo, era renúncia o tempo todo, era entrega o tempo todo, era a vontade de Deus, a vontade do Pai o tempo todo imperando, reinando na vida dele, externa e internamente. Então, se é só de pensar nisso, e se nós queremos assemelhar-nos à nossa vida dele, só nisso nós já vamos saber que a nossa vida não vai ser só de alegrias, não vai ser só de flores, mas sim de sofrimento, vai ser de renúncia, sim. E renunciar todos os dias à nossa vontade é sofrido. Quando a gente vive uma vida, muitos anos de uma vida de escolhas, de fazer as coisas na hora que quer, do jeito que quer. Claro que dentro das condições de cada vida, de cada pessoa, de cada estado de vida, de cada realidade de pessoa, mas ter ali a opção de escolher. Eu escolho fazer isso e não aquilo. Então existe ali aquela liberdade de escolher o que eu acho que é melhor, eu faço. Mas chegar ao ponto de a alma entregar essa vontade de escolher para Deus. Senhor, a partir de agora eu já não quero mais escolher. A única coisa que eu escolho é a sua vontade na minha. Escolho que o Senhor faça as escolhas por mim e em mim. E então isso já é um martírio, isso já é um sofrimento diário. Você está diante de ao menos duas circunstâncias, e você abre mão de escolher entre elas e de falar: Senhor,
É o Senhor que escolhe e independente da sua escolha, eu aceito e vou amar. Com o poder da tua graça, vou amar a escolha que o Senhor fez para mim, no meu lugar, porque eu sei que a sua escolha é a melhor. Eu jamais em toda a minha vida conseguiria escolher melhor do que o Senhor escolheu. Então, se eu tenho diante de mim duas realidades para mim escolher, e eu escolho, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Mesmo assim, ao momento que eu dou a minha vontade para Deus e Ele que escolhe para mim, se Ele escolher a mesma opção que eu talvez escolheria, Ele tem motivos os motivos dele alcançam o que eu jamais alcançarei de entendimento, de saber por que aquilo era melhor para mim. E se Ele escolheu a outra que eu não escolheria, que eu rejeitaria, Ele escolheu para mim, Ele também sabe que aquela é a melhor escolha para mim. Mas eu, na minha vontade, não escolheria, mas Ele sabe que aquilo é melhor, então Ele escolhe para mim. Então, eu penso que eu chegar ao ponto de deixar Deus livre para Ele escolher em mim, para Ele fazer em mim, para Ele realizar em mim, nos eleva tanto, e saber disso, conhecer, compreender isso, não é apenas um processo de, eu dou a minha vontade, o Senhor agora reina na minha vida, o Senhor faz o que o Senhor quiser, e eu só vou aceitando, eu vou me resignando às escolhas que o Senhor vai fazendo, eu vou deixando, e tudo bem, o que o Senhor escolher para mim está tudo bem, está tudo certo, eu confio na sua escolha, mas sem compreender, não tem o mesmo efeito. Quando a gente compreende, e essa vida de compreensão é quando a gente vai tendo esse relacionamento, a gente vai vivendo essa vida com Deus no nosso interior, mesmo exteriormente não acontecendo nada de diferente, mas lá dentro, essa vida de Deus existindo dentro de nós, existindo dentro de mim, acontecendo, essa vida de Deus existindo, essa vida de Deus vivendo em mim, me torna ali tão imune que esse sofrimento me atinja, que esse sofrimento me derrube, que esse sofrimento me ofenda, que esse sofrimento me machuque. Porque eu vou compreender que ali é Deus que está fazendo, é Deus que está agindo. E eu apenas me torno de alguém que é ali o protagonista de uma vida, que mesmo a gente achando que a gente é protagonista da nossa vida, a gente não é Deus, porque tudo vem pelas mãos dele, até a nossa respiração, é Deus que está nos concedendo, tudo é concessão de Deus, tudo, do mínimo que a gente possa imaginar, tudo é concessão de Deus. Ele apenas nos deixa livre para fazer as escolhas, mas tudo é concessão dele. No momento que ele quiser dizer um basta, a nossa vida deixa de existir. Porque a nossa vida é um brevíssimo segundo, como dizia Santa Teresinha. Nossa vida é um brevíssimo segundo. É uma plantazinha sensível que pode estar viva agora, daqui a pouco murchar e morrer. É muito sensível à vida humana. Mas muitas vezes a gente acaba se apegando demais a essa vida humana, a condição dessa vida aqui sobre a terra, as coisas aqui da terra, e desconsidera essa vida de Deus que existe, que é real, que pode acontecer dentro da gente e vai nos tornar essas almas que se elevarão acima das realidades, acima dos sofrimentos, acima das tempestades, acima das tribulações. E isso que ele vem falando aqui é isso realmente que acontece conosco. Então, olha só, vou repetir aqui porque é muito importante o que o Senhor fala. Anima-te, minha filha, não te abatas demasiado. Claro que nós vamos ter momentos que a gente vai ficar sofrendo, que a gente vai se entristecer, mas vão ser momentos apenas, não vai ser uma vida de sofrimento, não vai ser uma vida de tristeza, mas de conhecimento, de entendimento, de compreensão da ação de Deus na nossa vida. E aí ele fala, minha vontade torna a alma feliz, mesmo no meio das maiores tempestades. Então imagina, a gente está passando por um momento difícil, por um problema complicado, mas mesmo assim lá dentro minha alma está feliz, porque ela entende que é Deus agindo, que é Deus fazendo, que é Deus realizando. Então não tem como não estar feliz, ela compreende. Então essa felicidade vem pela compreensão, não só pela resignação, que a resignação não deixa a alma
resignada, mas a alma feliz é a alma que compreende o para quê. Compreender o para quê de Deus na nossa vida, em todas as circunstâncias, em todas as situações, mesmo que nem sempre seja tão claro, seja tão visível para nós o que Deus realmente está fazendo, mas Ele vai nos revelando à medida que nós vamos nos abrindo, que a gente vai deixando com que esse relacionamento vá crescendo, vá se estreitando com Ele, e essa vida dele vá se desenvolvendo dentro de nós. Então, olha só, o lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, ou seja, a alma habita num lugar que não tem tempestade, é sempre o sereno, é um lugar sereno, um lugar de paz, um lugar de sol radiante, porque essa é a realidade do céu. Então, o livro do céu é o quê? É a vida de céu já aqui na terra. Essa alma que vive na divina vontade é feliz por quê? Porque ela já vive o céu aqui na terra. E o que o Senhor desenvolve de conhecimento, o que Ele promete, o que Ele ensina no livro do céu é isso, essa vida dos bem-aventurados lá do céu, já aqui na terra. Então, como que nós vamos pensar que existe um bem-aventurado no céu infeliz? É possível que haja um bem-aventurado? A palavra já é bem-aventurado, é bem feliz. Não existe tristeza no céu, não existe dor no céu, não existe sofrimento no céu. Mas aqui na terra existe, mas a alma que vive essa vida divina, ela é uma alma que vive esse céu, essa vida de bem-aventurança aqui na terra já desde agora, quando faz essa escolha. Então, vai continuar tendo sofrimento? Sim, vai. Vai continuar tendo tempestade? Vai sim. Vai continuar tendo tribulação? Vai sim, mas mesmo assim ela é feliz. Mesmo assim, ela já é uma alma bem-aventurada. Por quê? Porque existe uma vida de Deus existindo, acontecendo, sendo dentro da alma. Sendo, a vida de Deus sendo dentro da alma. Então, a gente precisa compreender isso. Aí você vai continuando aqui, ó. A sua nobreza é divina, a sua santidade está em Deus, e onde está guardada pelo próprio Deus. Então essa alma fica guardada pelo próprio Deus, e Ele, como um zeloso, Ele guarda a própria santidade dele, Ele transmite para essa alma que vive no querer dele. Ele conserva no íntimo do coração dessa alma essa certeza de que realmente é a vida dele. E aí o que Deus fala? Ele fala na alma, Ele fala dentro da alma: ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. Então, tempestade vão vir, mas não vai atingir. As tribulações, os sofrimentos vão vir, mas não vai atingir. Por quê? Porque é a vontade de Deus, que é santa, que é intangível, que é sagrada, que está na alma. Ela não está desprovida disso, ela tem isso, ela vive isso e ela sabe disso, ela compreende isso. E esse relacionamento vai cada vez mais trazendo para a alma essa compreensão, essa vida. É maravilhoso, mas é difícil de explicar, porque a gente precisa viver, porque é uma experiência que nós temos que ter na nossa alma, essa vida de, mesmo que exteriormente as coisas estejam, talvez aos olhos das pessoas, de mal a pior, mas existe ali uma vida de Deus acontecendo dentro de mim. Então, quando nós chegamos, vamos tocando, vamos desenvolvendo essa vida, que não é mágica, não é de uma hora para outra. Deus vai fazer, essa vida é relacionamento, é entrega, é conformação, é fusão, é abandono no querer de Deus. À medida que isso vai acontecendo, a alma, ela é feliz, mesmo com as coisas todas dando errado aparentemente, mesmo com as coisas todas em confusão visivelmente, mas a vida está acontecendo, a vida de Deus está se desenvolvendo. Então isso é maravilhoso, a gente precisa conhecer isso e desejar, mais do que qualquer coisa na nossa vida, desejar: Senhor, eu quero isso para mim, Senhor. Isso é possível, porque o Senhor disse que é possível. Se Ele disse que é possível, eu creio. E à medida do que eu creio, do que eu digo sim, Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero isso,
eu quero experimentar isso, Senhor, eu quero viver isso, eu quero já viver esse céu aqui na terra já, Senhor. Então nós vamos fazendo esse caminho com Deus, nós vamos tendo essa vida dele existindo em nós, e vai se dando, e nós vamos compreendendo, e os sofrimentos vão vindo. A nossa vida é sofrimento, mas esse sofrimento não atinge, a nossa alma continua feliz, porque o Senhor diz que é assim, e é porque a gente experimenta. Nós temos, no nosso grupo de estudo, nós temos já partilhas de vida, dessa vida de Deus acontecendo em nós, e as situações mais adversas sendo narradas, mas no entanto é aquela felicidade de saber da ação de Deus, de saber da vida de Deus acontecendo dentro de nós, que não acontece nas demais realidades, das pessoas não saberem disso, não viverem essa experiência. E isso não é apenas algo que está escrito, teórico, ele é vida, ele é real. Porque Deus, Jesus, o Verbo é a palavra é Deus, essa palavra é vida, essa vida de Deus, ela existe de verdade. Tudo que o Senhor fala aqui, ele é vivo, são palavras que são vida. É como se essas palavras elas estivessem batendo, à medida que eu estou lendo, que eu estou meditando essas palavras, elas estão pulsando. Elas têm vida, elas pulsam, e elas existem, e elas se encarnam em nós, elas se encarnam na minha alma, se encarnam na alma daquele que quer viver essa experiência, que adere isso, que quer isso, que deseja isso, que trilha esse caminho, porque não basta apenas desejar, nós precisamos trilhar esse caminho, que é um caminho cotidiano de renúncia da nossa própria vontade e de espaço de permissão de Deus agir, de Deus fazer, de Deus viver em nós. Isso é algo extraordinário, isso é algo extraordinário no ordinário da nossa vida. É algo que é quase inexplicável com palavras, porque ela é uma experiência muito espiritual, é uma experiência muito interior, é muito íntima, é muito de alma, mas é real. Quem já vive, embora não sejam muitas, quem já vive dessa forma já sabe disso, que não troca essa vida por nada, porque a vida de céu na terra é algo que veio para ficar, é algo real que existe, e aqueles que estão experimentando, que estão conhecendo, que estão compreendendo, estão correspondendo com esse fazer de Deus, com essa proposta de Deus, com esse fazer de Deus, com esse terceiro fiat, não deseja outra coisa na sua vida, porque compreende essa maravilha que é estar feliz, que é viver feliz mesmo nas maiores tempestades. Isso não tem preço. No capítulo 18, de 14 de agosto de 1917, Jesus não fazia outra coisa que dar-se em poder da vontade do Pai, exemplo da santidade de viver no divino querer. Uma coisa que eu me lembrei, esse volume 12, ele é muito isso, de ir nos trazendo aos poucos, aos goles, as informações, as verdades, as comunicações que o Senhor foi fazendo para a Luísa, e agora nós vamos adentrando neles, vamos conhecendo, vamos compreendendo à medida que Ele vai nos liberando de como que é essa vida, como que é a divina vontade, como que ela se dá na nossa vida. E aqui, nesse volume 12, ele vem destrinchando, e vai destrinchando ao longo dos volumes, mas aqui, como a gente vai vendo nos volumes do 11 para trás, que é muito uma vida de purificação, de santidade humana, de compreensão do nosso nada, da nossa miséria, de quem somos nós, quem é Deus. Depois aqui ele já vem colocando: a vida comigo é assim, a vida comigo se dá desse jeito, a vida comigo tem essa forma, tem esse aspecto, é assim que acontece. Então aqui ele vai destrinchando isso, e a gente vai se apaixonando cada vez que a gente vai lendo essas palavras, elas vão se tornando vida dentro de nós. Então olha só, Jesus não fazia outra coisa que dar-se em poder da vontade do Pai. Então aquilo que Jesus fez na sua intimidade, dava-se à vontade do Pai, não fez nada além disso. Tudo que ele fez foi dando-se totalmente, inteiramente, completamente, abandonando-se totalmente na vontade do Pai.
E aí ele vai te dar exemplos. Então ele vai desenvolvendo esse volume, é muito bom para isso. Nós vamos destrinchando isso aos poucos nessa jornada. É maravilhosa a jornada por causa disso, porque a gente vai caminhando, vai compreendendo, e cada dia a gente vai dando passos. Então a Luísa diz: encontrando-me no meu estado habitual, meu doce Jesus, depressa veio e me disse: minha filha, eu não fazia outra coisa senão dar-me em poder da vontade do Pai. Se pensava, pensava na mente do Pai. Se falava, falava na boca e com a língua do Pai. Se operava, operava nas mãos do Pai. Também o respiro, respirava nele. E tudo o que fazia ia ordenado como ele queria. Assim eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai. E eu era o portador do Pai, porque tudo encerrei em seu querer e nada fazia por mim. Meu ponto principal era a vontade do Pai, porque eu não punha atenção a mim mesmo, nem pelas ofensas que me faziam interrompia meu curso, senão que sempre voava mais a meu centro. E minha vida natural terminou quando em tudo cumpri a vontade do Pai. Assim tu, filha minha, se te deres em poder de minha vontade, não terás mais pensamento de nada. Minha mesma privação, que tanto te atormenta e te consome, correndo em minha vontade, encontrará o sustento. Meus beijos escondidos, minha vida em ti, vestida de ti. Em tua mesma batida de coração sentirás o meu ardente e dolorido. E se não me vês, sentes-me. Meus braços te estreitam. E quantas vezes não sentes meu movimento, meu alento refrescante que acalma teus ardores? Você sente tudo isso e quando faz, por ver quem te estreitou, quem te deu seu alento, e não me vê, eu te sorrio e te beijo com os meus beijos de meu querer e me escondo mais em você, porque para te surpreender de novo e para te dar um avanço demais em minha vontade. Por isso não me amargures com afligir-te, senão deixa-me fazer. O voo do meu querer não se detenha jamais em ti. De outra maneira impedirias a minha vida em ti. Enquanto com o viver em meu querer eu não encontro impedimento e faço crescer e desenvolver a vida da vida como quero. Agora, para obedecer, quero dizer 2 palavras acerca da diferença do viver resignado à divina vontade e o viver no divino querer. Primeiro, vivendo resignado, segundo o meu pobre parecer. Aqui é a Luísa falando. Depois desse ensino que o Senhor trouxe, aí ela vem aqui dizendo que ela compreendeu, a luz que ela teve, o entendimento dela. Olha só, o primeiro entendimento da diferença entre viver resignado à vontade de Deus e viver na vontade de Deus. Primeiro, vivendo resignado, segundo o meu pobre parecer, significa resignar-se em tudo à vontade divina, tanto nas coisas prósperas como nas adversas, olhando em todas as coisas a divina vontade, a ordem das disposições divinas que tem sobre todas as criaturas e que nem sequer um cabelo pode cair de nossa cabeça se o Senhor não o quer. Parece-me que é como um bom filho que vai aonde quer o pai, sofre o que quer o pai. Rico ou pobre, lhe é indiferente, porque está contente só de ser o que o pai quer. Se recebe ou pede ordens de ir a alguma parte para o desempenho de alguma empresa, de alguma atividade, de alguma realidade, ele vai somente porque o quis o pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe, deve tomar um descanso, deter-se para descansar, tomar o alimento, tratar com pessoas. Portanto, deve pôr muito do seu querer, apesar de que vai porque o quis o pai.
mas em tantas coisas se encontra na ocasião de fazer por si mesmo. Portanto, pode estar os dois, os meses, os dias, os meses, longe do Pai, sem estar em todas as coisas especificada a vontade do Pai. Assim, a quem vive resignado no divino querer, é quase impossível não misturar sua vontade no que faz. Será um bom filho, mas não terá em todos os pensamentos as palavras, a vida do Pai retratada de todo nele. Porque devendo ir, voltar, seguir, tratar com outros, o amor fica quebrado, porque só a união contínua faz crescer o amor e jamais se rompe. E a corrente da vontade do Pai não está em comunicação contínua com a corrente da vontade do Filho. E aqueles intervalos, o Pai pode habituar-se a fazer a própria vontade. No entanto, eu acho que é o primeiro passo para a santidade. Segundo, viver no divino querer, queria a mão de meu amável Jesus para escrevê-lo. Só ele poderia dizer tudo bem, o todo belo, o bom e o santo do viver no divino querer. Eu sou incapaz, tenho muitos conceitos na mente, mas faltam-me as palavras. Jesus meu, converte-te em minha palavra e eu direi o que posso. Viver no divino querer significa inseparabilidade, não fazer nada por si mesmo, porque diante do divino querer se sente incapaz de tudo. Não pede ordens nem as recebe, porque se sente incapaz de ir sozinho e diz: se queres que faça, façamos juntos, e se queres que vá, vamos juntos. Portanto, faz tudo o que faz o Pai. Se o Pai pensa, faz seus os pensamentos do Pai, e não faz nenhuma mais pensamento do que faz o Pai. Se o Pai olha, se fala, se age, se caminha, se sofre, se ama, também ela olha para o que olha o Pai, repete as palavras do Pai, age com as mãos do Pai, caminha com os pés do Pai, sofre as mesmas penas do Pai e ama com o amor do Pai. Vive não fora, mas dentro do Pai. Por isso é o reflexo e o retrato perfeito do Pai. O que não é para quem vive somente resignado. A este filho é impossível encontrar sem o Pai, sem ele. E não só externamente, mas todo o seu interior se vê como entrelaçado com o interior do Pai, transformado, perdido tudo em Deus. Os voos rápidos e sublimes deste filho no querer divino. Este querer divino é imenso, a cada instante circula em todos, dá vida e ordena tudo, e a alma, espaçando-se nesta imensidão, voa para todos, ajuda a todos, ama a todos. Mas como ajuda e ama o mesmo Jesus, o que não pode fazer quem vive só resignado. Assim, a quem vive no divino querer é impossível fazer por si só, mas bem sente náusea de seu obrar humano, ainda que seja santo, porque no divino querer as coisas ainda as menores tomam outro aspecto, adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, potência e beleza divinas. Multiplicam-se ao infinito e num instante faz tudo e depois que fez tudo diz: nada fiz, fez Jesus, e este é todo o meu contentamento. Que miserável qual sou, Jesus me deu a honra de ter-me no divino querer para fazer-me fazer o que ele faz. Assim que o inimigo não pode molestar esta filha em se fez bem ou mal, porque ou muito, pouco ou muito, porque tudo o fez Jesus. E ela junto com Jesus, esta é a mais pacífica, não está sujeita à ansiedade.
Não ama a nenhum e ama a todos, mas divinamente pode-se dizer, é a repetidora da vida de Jesus, o órgão da sua voz, o bater do seu coração, o mar das suas graças. Só nisto creio, consiste a verdadeira santidade. Todas as outras coisas são sombras, larvas, espectros de santidade. No divino querer, as virtudes tomam lugar na ordem divina. Ao contrário, fora dele, na ordem humana, estão sujeitas à estima própria, à vanglória, a paixões. Oh, quantas boas obras e quantos sacramentos frequentados são de chorar diante de Deus e de reparar-se, porque estão vazios do divino querer, portanto sem frutos. Queira o céu que todos compreendessem a verdadeira santidade. Oh, como todas as outras coisas desapareceriam. Portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade. Muitos apoiam nas pias práticas de piedade e ai de quem as estorve. Oh, como se enganam! Se seus quereres não estão unidos com Jesus e também transformados nele, ó, que é contínua oração, o que é contínua oração? Com todas as suas pias práticas, sua santidade é falsa, e se vê que estas almas passam com muita facilidade das pias práticas aos defeitos, às diversões, a semear discórdias e a tantas outras coisas. Oh, como desonrosa esta espécie de santidade! Outros põem a santidade em ir à igreja e assistir a todas as funções, mas seu querer está distante de Jesus e se vê que estas almas pouca atenção põem a seus próprios deveres e, se são impedidas, se enfurecem, choram porque sua santidade lhes vai pelo ar. Lamentam-se, desobedecem, são as chagas das famílias. Oh, que falsa santidade! Outros a colocam nas confissões frequentes, na direção detalhada, em fazer escrúpulos de tudo, mas logo não se fazem escrúpulo de que seu querer não corre junto com o querer de Jesus, e ai de quem as contradiz. Estas almas são como os balões inflados, que assim que lhes faz um pequeno buraco, sai o ar e sua santidade se esfuma e caem por terra. Estes pobres balões têm sempre que dizer, são facilmente levados à tristeza, vivem sempre em dúvida e por isso querem um diretor para eles, que em cada pequena coisa os aconselhasse, os tranquilizasse, os consolasse, mas logo estão mais agitados que antes. Pobre santidade, como é falsificada! Gostaria das lágrimas de meu Jesus para chorar junto com ele sobre estas santidades falsas e fazer conhecer a todos como a verdadeira santidade está em fazer a divina vontade e viver no divino querer. Esta santidade lança as suas raízes tão profundas que não há perigo de que oscile, porque enche céu e terra, e onde quer que encontre o seu apoio, é firme, não sujeita a inconstâncias, a defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres, e a mais sacrificada, desapegada de tudo e de todos, mesmo das mesmas direções, e como suas raízes são profundas, eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu e está tão escondida em Deus que a terra pouco ou nada vê desta alma. O querer divino a tem absorvida nele. Só Jesus é o artífice, a vida, a forma da santidade desta invejável criatura. Não tem nada de seu, senão tudo é em comum com Jesus.
Sua paixão é o divino querer, sua característica é o querer de seu Jesus e o fiat é o seu movimento contínuo. Ao contrário, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias e, enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto que parecem voar pelo ar a uma certa altura, tanto que muitos e os mesmos diretores ficam admirados, mas logo se desengaçam e basta para fazer esvaziar estes balões uma humilhação, uma preferência usada pelos diretores com qualquer outra pessoa, acreditando-lhes um roubo que lhes fazem, pois se acreditam as mais necessitadas. Portanto, enquanto se fazem escrúpulo de tolices, depois chegam a desobedecer. É a inveja, e a inveja é a traça destes balões, que roendo-lhes o bem que fazem, vai tirando-lhes o ar, e o pobre balão se esvazia e cai por terra, chegando a sujar-se de terra, e então se vê a santidade que havia no globo. E o que se encontra? Amor próprio, ressentimento, paixões escondidas sob aspecto de bem. E se tem ocasião para dizer: fizeram-se brinquedo do demônio, assim que de toda a santidade não se encontrou uma coisa que um amasso de defeitos, aparentemente disfarçados de virtudes. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus conhece os males piores desta falsa santidade, desta vida devota sem fundamento, porque está apoiada sobre uma falsa piedade. Estas falsas santidades são as vidas espirituais sem fruto, estéreis, que são causa de fazer chorar, quem sabe quanto, a meu amável Jesus. São o mau humor da sociedade, as cruzes dos mesmos diretores, das famílias. Pode-se dizer que levam junto a eles um ar maléfico que danifica a todos. Oh, que diferente a santidade da alma que vive no divino querer. Estas almas são o sorriso de Jesus. Estão afastadas de todos, mesmo dos pequenos, dos mesmos diretores. Só Jesus é tudo para elas, assim que não são suplício para nenhum. O ar benéfico que possuem embalsamam a todos, são a ordem e a harmonia de todos. Jesus, zeloso destas almas, faz-se ator e espectador do que fazem. Nem sequer um batimento cardíaco, um respiro, um pensamento que ele não regule e domine. Jesus as tem tão absorvidas no divino querer que dificilmente pode lembrar-se que vivem no exílio. Esse trecho aqui do capítulo 18, ele é mas é tão importante que ele merece uma jornada só para ele, só para falar dele. Porque ele não só porque ele é extenso, mas porque ele é muito profundo. É um trecho que tem muitos elementos para serem meditados. E quando a Luísa fala aqui dessa diferença, ela vem buscando fazer essa explicação e ela faz tão bem. É uma explicação tão detalhada que ela faz da diferença entre viver fazendo a vontade de Deus e fazer vivendo na vontade de Deus. A vida na divina vontade é diferente de fazer a vontade de Deus, viver fazendo a vontade de Deus. Então, esse é um trecho chave para compreender a diferença que a gente vai falando nas meditações, nas partilhas, em vários trechos que Jesus vai ensinando a vida na divina vontade, vai trazendo os exemplos. Muitas vezes nós nas partilhas vamos compartilhando as nossas experiências, a nossa vida mesmo, dentro dessa realidade de conhecimento, de
de buscar essa entrega de fusão com a vontade de Deus, esse trecho aqui ele traz muita explicação, ele é assim muito importante. Em vez de eu fazer aqui uma explicação mais detalhada, porque ele está bastante claro, aqui a Luísa faz esse destrinchamento. Então, o que é importante aqui é retomar essa leitura com muita atenção e parando nos pontos e refletindo, meditando aquilo que ela vai explicando, aquilo que ela entendeu. Até ela pede ajuda para Jesus, para ajudá-la, porque ela se sente tão incapacitada, tão limitada para expressar aquilo que ela compreendeu, daquela luz que o Senhor comunicou à inteligência dela sobre essa diferença da santidade humana para a santidade divina. Esse é um trecho que a gente faz, que tem bastante claro essa diferença, porque tem o exemplo das duas condições, das duas santidades, como que é uma santidade e como que é a outra santidade. E aí nós vamos compreendendo essa proposta de Jesus nesse tempo de trazer o livro do céu para que nós conheçamos esse projeto do Fiat, da santificação. O que é essa santificação? O que é essa vida divina? O que é essa santidade de viver na vontade divina? O que é essa santidade que o Senhor quer para nós nesse tempo? Que é a santidade dele mesmo, é a santidade de Deus, é a santidade de Jesus, é a santidade que ele viveu na sua humanidade sobre a terra durante o tempo que ele esteve na terra, os 33 anos. É também a santidade que Nossa Senhora viveu a sua vida inteira, não só porque ela era imaculada, mas porque desde o momento que o Senhor revelou a ela os males da vontade humana, ela desejou, até mesmo antes de se encarnar no seio de Ana, ela fala nos 31 dias com Maria que ela já conheceu, Deus revelou para a alma dela, revelou ali para ela o que era a vontade, né? Ela conheceu o que era a vontade humana e ela já escolheu a vontade divina para ela. Ela rejeitou totalmente, não deu um segundo de vida para a sua vontade humana, mas entregou-se completamente, desde o primeiro instante até o último, a sua vontade para viver a vontade de Deus na vida dela. E ela pôde, por isso, primeiro ela teve que dizer fiat para Deus, dar a sua vontade para Deus, e aí ela pôde ser ali aquela que assumiria todos os efeitos, todos os frutos da redenção, da encarnação do Verbo, da vinda do Senhor, da vinda de Deus se encarnando na natureza humana, trazendo a natureza divina para a natureza humana, se encarnando ali, fazendo-se de Deus, fazendo-se homem para elevar o homem à condição também de ser ali, ter essa semelhança com Deus, receber essa condição pela graça. Maria recebeu também essa condição da vida divina nela pela graça. Jesus já tinha a vida divina nele por natureza, porque ele também era Deus, ele era o Verbo, ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele era Deus encarnado numa alma humana, num corpo humano. E ele ali, durante esse tempo, ele viveu totalmente, 100% do tempo, submetido à vontade do Pai. Fez tudo nele era o Pai, tudo era o Pai. Jesus humano não viveu nada dele próprio pela vontade dele, tudo era o Pai, tudo era o Pai, tudo era direcionado ao Pai, tudo era para a glória do Pai, tudo era para reparar o Pai, tudo era para agradar o Pai. Ele viveu dessa forma, e Maria também viveu essa completa entrega, essa completa fusão com a vontade divina. Então ambos foram os que viveram plenamente a divina vontade sobre a terra, até a Luísa Picarreta. Adão, possivelmente Eva, também viveram a vontade divina até a rebeldia, até a desobediência, até o pecado original. Eles viviam essa vida divina. Eles viviam a vontade de Deus,
Depois do pecado, aconteceu tudo que a gente já sabe. Quando Maria foi escolhida, ela assumiu também, ela escolheu viver a vontade divina 100% e pôde ser o receptáculo de receber a vida de Deus nela. E Jesus também. Depois de séculos, essa vontade divina, esse querer de Deus, esse querer divino, ficou suspenso ali esperando o tempo chegar, o tempo propício, a pessoa escolhida, Luísa Picarreta, para receber esse conhecimento, para receber essas revelações, para receber essas comunicações, essas manifestações, para receber ali o coração de Deus sendo aberto, sendo comunicado, sendo expressado para o ser humano nessa criatura chamada Luísa Picarreta, que era um ser humano como nós, limitada, nascida no pecado, mas que passou pelo processo da purificação naqueles primeiros volumes relatados e que depois vem nesses volumes entendendo, compreendendo e assumindo, encarnando esses conhecimentos. À medida que o Senhor vinha trazendo, ela ia encarnando, ia escrevendo, e hoje está disponível para nós, já há várias décadas, porque ela viveu no século passado. Ela nasceu no outro século e morreu no século passado, no século XX. Ela nasceu no século XIX e morreu no século XX. Nós estamos no século XXI. Então é tudo muito recente, são conhecimentos muito novos e muita gente ainda não compreende, porque é tudo muito novo ainda. E principalmente pensando porque assim, é um trabalho que o Senhor fez, que o Senhor foi fazendo envolvendo a igreja, porque a Luísa foi acompanhada, ela teve vários diretores, confessores, teve durante muito tempo um santo, que depois foi canonizado posteriormente, que é Santo Aníbal Maria de França, mas ele conviveu, ele direcionou, ele foi quem deu ali andamento, revisionou os primeiros 19 volumes do Livro do Céu, não fez mais porque foi o tempo que Deus permitiu que ele vivesse na Terra. Então teve todo o acompanhamento da igreja, e como a igreja é tão criteriosa, esses escritos eles ainda estão agora nesse momento num processo de revisão, mas não revisão para mudar os conceitos, para mudar, porque já foi passado por vários teólogos e não existe nada nos escritos que contradiga a nossa doutrina, que contradiga a fé católica, mas para que muitas coisas ao ler na íntegra, ao ler às vezes ao pé da letra, pode suscitarem dúvidas, como até vai falando aqui, suscitarem dúvidas, mas para esclarecer melhor, esses escritos eles estão passando por esse processo de revisão para vir ali com comentários, para vir como se fossem notas de rodapés, explicando com mais detalhes porque tem que levar em consideração a época, quem foi a Luísa, a cultura dela, a época que ela viveu, todo esse trabalho que Jesus fez na vida dela, na alma dela, os confessores, as pessoas, todas ali envolvidas, o tempo que ela viveu. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, como é muito conteúdo, precisa passar por essa revisão, por esse critério de esclarecendo muitas coisas. Mas assim, tudo isso é muito bonito, tudo é novo, mas é tão atraente, porque é vivo, é a palavra de Deus ali pulsante, vivente, querendo se encarnar. Imagina hoje, Jesus há 2000 anos atrás se encarnou no seio de Nossa Senhora, e esse mesmo verbo hoje ele está aqui expresso nessas palavras do livro do céu e em vários, está na Bíblia, mas nesses livros aqui a gente percebe que essa vida de Deus mesmo fluindo, pulsando, vibrando, batendo, esse coração batendo, pulsando aqui nesses escritos, e esse coração pulsando ali, ele quer se encarnar dentro da minha alma, se encarnar dentro da sua, se encarnar dentro de todas as almas dos seres humanos, para pulsar lá dentro, para viver lá dentro, para fazer lá dentro, para pensar lá dentro, para caminhar lá dentro, para agir lá dentro de cada um de nós. Essa é a santidade divina, é a santidade do próprio Deus sendo em nós, sendo na nossa alma. Então existe muita diferença entre até o que nós sabíamos de santidade, de uma vida de virtude, de uma vida de
de devoções, de uma vida de, como ela vai descrever aqui, essa vida de resignação à vontade de Deus, o aceitar a vontade de Deus. Ah, é vontade de Deus, então eu aceito. É muito diferente essa vida resignada, essa vida de tudo bem que Deus quis, então eu quero também, eu aceito. Diferente essa vida de, é a vida de Deus, não é mais a nossa vida, não é mais eu que vivo, é Cristo, é Jesus, é a divina vontade que está vivendo em mim, que está pulsando em mim, que está vibrando em mim. Então é isso que o livro do céu está comunicando para nós, é isso que Deus quer comunicar para cada um de nós, a sua própria vida. Então a sua vida está pulsando, Ele está falando, Ele está comunicando, Ele está se doando. Imagina que Deus está se doando e nós precisamos compreender. Ao tocar esses escritos nós vamos compreender, na medida que a gente vai compreendendo, a gente vai se abrindo mais, vai aderindo mais, e vai se conformando mais, vai querendo mais. Senhor, eu quero a sua vida na minha vida, eu não quero tomar nenhuma decisão por mim mesmo, eu não quero fazer nada mais por minha conta, eu quero que o Senhor direcione, que o Senhor pense em mim, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor escute em mim, que o Senhor caminhe com os meus pés, que o Senhor faça com as minhas mãos, que o Senhor viva a minha vida. Então é uma vida que Deus vai viver em nós, é essa repetição da sua vida, a vida que o Verbo viveu durante 33 anos num corpo humano, assumindo um corpo humano, uma alma humana. Jesus, humano, Ele quer continuar essa vida, essa existência dentro de nós, esse fazer dentro de nós, esse pensar dentro de nós, esse falar dentro de nós, esse existir dentro de nós, de cada um de nós. E isso não é retirar a nossa liberdade, é muito maior do que isso, é a nossa liberdade dizendo sim, Senhor, eu estou compreendendo o que o Senhor quer, e então eu quero viver essa vida que o Senhor está me propondo, que o Senhor está me trazendo. Eu quero a sua vida pulsando dentro de mim, eu quero a sua vida existindo dentro de mim. E, então, assim, é muito grande isso, é muito grande. Então, eu nem vou reler esse trecho aqui. Então, fica assim um convite mesmo, para se a pessoa que chegou, de repente se prestou, se dedicou, se disponibilizou a escutar até aqui, pegue os escritos, vai lá na letra, tem os PDFs, a gente pode entrar lá no Livro do Céu, www.livrodocel.com.br, acessar lá, tem os escritos, acessar esse conteúdo, ler esse trecho, ler esse capítulo 18 do volume 12, e busque esmiuçar na sua inteligência, mas pedindo a graça de Deus, dar a luz do entendimento, que a sabedoria dele tome posse da nossa para compreender, que a luz dele ilumine a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade para compreender e aderir a ele, em tudo que ele está fazendo, tudo que ele quer fazer. E que ele realmente possa se agradar da nossa vontade, porque ele quer. Que a gente possa falar, sim, Senhor, eu também quero viver isso, porque eu compreendo que isso é o melhor. É essa santidade que o Senhor quer para mim nesse tempo, é essa santidade que o Senhor quer para o ser humano agora. Não é mais santidade humana, mas sim santidade divina que o Senhor quer. Então eu quero, me ensina, me ajuda, vem me capacitando, porque é o Senhor que capacita, vem vivendo, vem fluindo a sua vida em mim. E que eu seja também instrumento de comunicar isso para outras pessoas, Senhor, eu desejo isso profundamente. E assim a gente encerra aqui esse vídeo, mas que essa vida de Deus realmente ela pulse tão poderosamente na nossa vida, na nossa voz, na nossa palavra, no nosso olhar, no nosso toque, tudo que a gente for fazer, que seja essa vida de Deus transbordando, que possa tocar tantas e quantas almas o Senhor quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Amém, aleluia, glória a Deus.